Olá, estou voltando para fazer agora um vídeo com vocês. Eu vou aqui com vocês compartilhar uma vivência prática onde eu vou simular o meu papel como docente gestor de um ambiente, onde ali eu vou, na prática, colocar, configurar o ambiente e inserir todos os recursos e atividades conforme o que foi desenhado no vídeo anterior aí que eu postei aqui nessa área do mini curso, onde eu falo, de como foi o processo, simulei também o processo de criação do design. Agora nós vamos pôr em prática esse design, nós vamos fazer o papel de professor, de docente, que vai fazer a gestão desse design, certo? Vamos lá então? Inicialmente, eu já defini uma série de parâmetros, eu vou já de cara fazer a edição das configurações. Para isso eu vou lá no ambiente do meu curso, que foi criado a partir do marco zero, e vou definir os parâmetros que já estão, definir na verdade não, vou editar, configurar os parâmetros que já foram definidos aqui, e eu trago novamente para vocês o que foi definido naquele caso que nós estamos trabalhando, tá? Então vamos lá. Primeiro, linhas gerais, o que é para fazer? É uma disciplina de alfabetização. Então, eu vou lá nessa disciplina de alfabetização, oferecida para pedagogia, para o curso de pedagogia, e vou definir nas configurações gerais quando inicia e quando termina o curso. Começa dia 18 de março e termina dia 15 de dezembro. Vamos lá então. Estou aqui no ambiente, onde foi criado aí um ambiente para mim, desde o começo, marco zero. Primeira dica que eu vou dar aqui é minimizar do lado esquerdo aqui, no canto superior esquerdo tem aqui essa opção de você minimizar esse menu vertical, essa caixa vertical aqui eu vou minimizar porque eu vou ganhar espaço para fazer a medição. Eu gosto de trabalhar com esse espaço mais liberado. Venho aqui na minha engrenaginha e aciono a edição das configurações. Quando eu venho aqui, como eu já disse na oficina que fiz anterior com vocês, eu minimizo tudo, venho nesse triângulozinho aqui, clico nele e deixo tudo minimizado. E agora vou então editar item por item. Nos parâmetros gerais, o que eu defini então, o nome do curso vai ser alfabetização. Então eu vou escrever aqui o nome do curso, alfabetização. Nome curto, lembra? O nome curto é aquele nome que aparece aqui em cima. Eu vou dar o nome de alfa, só para a gente simular. Vou definir aqui a data de início do curso, que vai ser dia 18, que foi dia 18 de março de 2020, às 0 horas, e vai terminar no dia 15 de dezembro, como está lá definido, 15 de dezembro de 2020. Vai ficar aberto por esse período. Eu deixei aberto por esse período, então deixei habilitado aqui este parâmetro. Defini isso, ok? Segundo item, descrição. Não vou perder tempo com descrição, estou com pressa. Temos pouco tempo para fazer isso, não vou ficar aqui construindo um texto, tal. Optei por não fazer essa descrição. Vou agora definir o formato. Formato do curso. Vamos ver lá o que estava definido como formato do curso. Como formato do curso estava definido que seria um formato tópico único, tá? E com a seção 0 apresentada separada das guias, e teriam 3 guias. Então vamos configurar isso. Vem em formato do curso, tenho aqui então vários formatos possíveis, eu não vou ficar perdendo tempo definindo cada um, eu já defini, é um exercício com vocês, vou colocar tópico único. Observem que quando está formato de tópicos, aparecem 2 parâmetros relacionados ao formato de tópicos. Agora eu vou definir tópico único. Vejam, observem que na hora que eu definir tópico único, o sistema vai carregar para mim um outro conjunto de parâmetros. Ok? Carregou um outro conjunto de parâmetros que estão relacionados ao formato específico. Deixa eu minimizar a caixa anterior aqui. E aí então eu tenho aqui uma série de parâmetros. De cara, o que vai me interessar aqui é modo de visualização da seção 0. Lembra? É para ele ficar antes das guias, mas ele poderia ser uma guia. Por padrão fica antes das guias. Vou deixar desse jeito, então vai ter um espaço ali, uma área para apresentação do curso que vai ficar estática na medida que a pessoa navega pelas guias, pelas abas, aquilo não altera. Pronto, está definido, está parametrizado. Qual é o próximo item? A aparência. Vamos ver o que lá no design foi definido como aparência. Foi definido como aparência
que forçasse o tema para elegância. Vamos definir então o tema elegância. Venho aqui e defino o tema elegância. Forçar tema. Vou forçar o tema para ser elegância. Procuro o tipo de tema que eu quero. Que é o tema. O que é o tema? É a configuração que me define a interface gráfica, né, do meu ambiente, que tem as suas especificidades. Aqui, achei o tema elegância. Defini. Quero forçar um tipo de idioma, né? Aqui aparece inglês ou português. Não vou forçar, vou deixar livre isso. Os restos dos parâmetros não vou mexer. Vou deixar aí o livro de notas disponível para ser visualizado, caso em algum momento a professora queira apresentar as notas aí das atividades, se ela quiser fazer alguma coisa desse tipo, deixar quietinho, não vou mexer nisso. Tá? Vou deixar a visualização do relatório de atividades também minimizada, porque como é um regime especial de estudos, tem uma única atividade praticamente que vai ser acompanhada, então não há necessidade desse relatório ficar visualizado. Com relação aos arquivos upload, nem preciso ir lá consultar, já foi definido que é para manter o padrão default de 200 MB, o tamanho do arquivo que pode ser enviado pelo aluno. Outra coisa, com relação ao acompanhamento e conclusão do curso, o que a professora tinha definido? A professora tinha definido que é para ativar, né, esse recurso, porque ela vai querer usar ali algum tipo de ferramenta para ela poder acompanhar como que o aluno está participando, se ele está acessando, então ela vai lançar a mão de alguma ferramenta para isso, então ela falou deixa, né, o acompanhamento acionado. Vamos lá então. Venho em acompanhamento de conclusão e coloco sim, eu quero sim usar recursos para acompanhar a conclusão das atividades, a participação nas atividades e até acesso a recursos que eu vou disponibilizar. Coloco sim. Agora, com relação a grupos e marcadores. Marcadores de cara, eu não mexo com isso, não uso essa configuração para definir tags, etiquetas que podem de termos, né, que eu quero localizar rápido no Moodle ou no ambiente, não vou mexer com isso. Grupos. Voltando no que foi definido como uma configuração para o curso, a professora definiu que não vai trabalhar com separação de grupos, seja grupos separados ou invisíveis. Então, opção, nenhum grupo. Portanto, se eu não vou definir nenhum grupo, toda a minha configuração foi feita. Viram como é rápido? Como foi rápido? Não foi rápido? Por que foi rápido? Porque eu já tinha tudo na cabeça, sabia exatamente o que queria, não perco tempo explorando, correndo atrás de informação, já sei o que eu quero, está desenhado a minha formatação. Venham aqui, nunca esqueçam disso, venham em salvar e voltar. Às vezes você deixa tudo isso expandido e esquece de apertar no salvar e aí as configurações não são salvas. Vou salvar as configurações e pedir para voltar. Pronto, salvei e voltei. Ao salvar e voltar, o que vai acontecer, vocês podem observar que mudou aí o layout do curso, né? O curso tem aqui um fórum, que é o fórum padrão de avisos, que está aonde? Junto na área de apresentação. Ela fica aqui. Percebam que tem uma linha tracejada aqui, indicando que é uma separação da seção 0 de apresentação e as áreas que tem as abas. Foram criadas 4 abas por padrão. Os tópicos foram convertidos em aba. Eu venho então aqui agora e daqui para frente vou mexer, né? Vou de fato fazer aquele papel de gestor do ambiente, gestor do design do ambiente e vou começar agora a montar realmente o meu curso com os recursos que eu já tinha também definido. Nós vamos ver quais são esses recursos. Vamos lá? Ok? Vou ativar aqui o meu modo de edição, ativar. Percebam, neste tema, que agora eu coloquei o Elegance, antes, no tema anterior, eu tinha que vir na engrenagem, e na engrenagem eu tinha a primeira opção, editar configurações, segunda edição, né? Segundo item, ativar edição. Aqui não, nesse formato funciona diferente. Esse formato, por padrão, ele tem uma coluna central, onde eu coloco os meus materiais e tudo, e tem uma área lateral, onde eu organizo blocos. Blocos que eu posso aqui customizar, que eu posso inserir, tirar blocos, e isso me permite, então, dar uma cara minha, né? Eu gosto muito desse tipo de formato porque ele me dá uma liberdade para trabalhar com os blocos. Tirar blocos, colocar blocos que possam ser úteis, possam ter função para o meu curso. E aí a diferença é que aqui, se eu quiser editar a configuração, eu vou na caixa de administração que é criada. Se eu quero ativar a edição,
eu venho nesse botãozinho ativar e desativar. Aqui eu já ativei, aparece então o meu modo de edição. De cara, eu tenho aqui esse fórum avisos que eu não gosto. Esse fórum de avisos para mim não é muito útil, então o que eu faço? Eu venho aqui editar, certo? Lá, editar. Quando eu clico aqui, vai sublinhar, vai escurecer, vai aparecer uma tarja cinza indicando que eu estou em cima do fórum, do recurso fórum que já é criado como padrão. Venho aqui e excluo. Ele vai sempre perguntar se eu tenho certeza, eu tenho certeza. Aí o que eu tenho agora, né? Eu tenho uma seção de apresentação, onde eu posso incluir recursos ou onde eu posso editar essa área. Eu vou primeiro editar essa área. Clico aqui em editar, vou ser bem rápido, editar. Não vou elaborar muito o que eu vou pôr aqui, eu só vou escrever aqui, tá? Porque aí agora os elementos visuais que você vai poder pôr aqui para compor isso, aí é com você, você tem que montar esses recursos, né? Essas mídias para pôr o que você quiser pôr aqui. Por exemplo, quero pôr um vídeo de apresentação, quero pôr uma imagem, tá? Isso aí você tem que aprender a explorar esses recursos de edição. Eu, particularmente, gosto muito de usar tabelas. Então, eu vim aqui nesse ícone, inserir tabela, insiro uma tabela e vou inserir uma tabela com uma coluna e uma linha. Defino esse parâmetro aqui e pronto. Ela vai aparecer pequenininha aqui, aí eu dou uma expandida nela, dou uma centralizada nela, marco ela e dou uma centralizada nela e vou escrever um texto aqui. Aqui vou inserir a apresentação da disciplina, pois eu construo esses elementos que vou colocar aqui. Venho aqui, também posso colocar uma cor, vou colocar uma cor roxa, vou fazer isso aqui, colocar um negrito, vou colocar um formato que eu gosto, que é esse aqui, e vou pôr um tamanho de letra 14. Deixo aqui dentro de uma tabela, porque com a tabela ajuda muito a gente a posicionar elementos dentro dessa área do Moodle que é muito chatinha de editar. Feito isso, eu venho aqui e salvo. Salvei, apareceu então ali, dá para perceberem, né, que existe então ali uma área de edição da apresentação. Agora o que eu vou fazer? Independente de qualquer recurso que eu vou colocar aqui, eu vou criar um fórum aqui de avisos e notícias, onde tanto o professor quanto os alunos têm a autonomia, a liberdade de postar notícias. Vou criar um fórum. Venho aqui adicionar, aí vai me apresentar aqui um menu de recursos que eu tenho, de ferramentas, né? O Moodle categoriza as ferramentas entre recursos e atividades, então é importante não confundir esses termos quando eu falo recurso. Então o Moodle tem duas categorias de ferramentas. As ferramentas para você disponibilizar atividades e as ferramentas para você usar como recursos de disponibilização de materiais e objetos de estudo, de aprendizagem para os alunos. Eu vou usar a ferramenta Fórum. Onde que ela está? Vamos localizar a ferramenta Fórum. Aqui, ó. Fórum é uma atividade. Clico aqui, ele vai me explicar o que é o fórum. Então, sempre que você tiver nesse cardápio de ferramentas, quando você clicar numa ferramenta, ele te dá aqui uma explicação sobre o que é essa ferramenta, certo? Vou criar o fórum, adicionei o fórum. Para cada ferramenta que você criar, ele vai te abrir um universo de parâmetros para você definir. Eu vou ser bem rápido aqui, porque é apenas uma demonstração. Vou colocar aqui, é um fórum de avisos e notícias. Espero que você que está assistindo o vídeo entenda o que eu quis dizer. Eu apaguei o fórum de avisos antes, porque o formato padrão do fórum de avisos que sai do Moodle, que aparece no Moodle, é um fórum que só permite você postar notícias. Aqui, aí eu excluí ele, porque ele não permite que eu configure isso. Ele é fechado. E eu criei um fórum mais aberto, onde eu posso editar, e aqui com liberdade eu defino que é um fórum social. Tá? Eu poderia definir isso como outros tipos de fórum. Onde é que você define que tipo de fórum que você quer? Porque isso depende do tipo de interação que você quer nesse fórum. Eu venho aqui embaixo, olha, tipo de fórum. Aqui onde eu estou sublinhando. E aí você define se você quer um fórum social geral, se você quer um fórum de perguntas e respostas.
tem um universo de possibilidades que eu não vou explorar, senão o vídeo fica muito longo. Fórum geral tem outros parâmetros que eu também não vou explorar, eu sugiro para vocês explorarem esses parâmetros. Alguns são mais complexos, outros são mais simples, tá certo? Vou vir aqui embaixo e salvar. Salvei, observe que foi criado então aqui um fórum de avisos e notícias, ok? Terminei a minha apresentação, né, a minha sessão 0, certo? Agora o que foi proposto como design, eu como gestor aqui, o que eu quero fazer aqui dentro? Vamos ver o que foi planejado, o que foi, né, pensado no design. Bom, antes de eu pensar no design, eu tenho que lembrar o que eu tinha que fazer no formato, né? Eu defini as abas, mas eu já tinha definido que eu teria 3 guias, lembram? Que era uma de recursos e materiais, outra dos encontros virtuais e outra de tarefas e atividades. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou ali editar essas 3 abas para depois, né, avançar aqui no meu design. Então, eu já vou de cara fazer o seguinte aqui. Vou entrar nessa 4ª aba que eu não quero, clico nela, venho aqui na aba em editar e vou excluir este tópico. Não quero, eu quero 3 tópicos, 3 abas. Ok. A primeira aba, certo? De acordo lá com o layout, né, com design, eu quero que ela chame recursos e materiais de estudo. Então eu venho em editar, vou personalizar o nome da minha aba. Se eu não clicar aqui, ele vai manter o nome original. E eu vou escrever recursos e materiais, certo? Poderia até pôr aqui uma descrição do recurso, olha. Posso pôr aqui, né? Descrever o objetivo, né? A função desta guia, certo? Vou até pegar, centralizar, vou dar um Enter para ficar um pouco mais no meio, vou novamente fazer toda aquela edição. Bom, como eu vou fazer isso em todas as abas, eu vou deixar esse texto copiado. Então, defini o nome dessa primeira guia, disse o que vai ter nela, só para eu me orientar, e salvo. Pronto, salvei, está aqui. Recursos e materiais. Agora eu vou para a segunda aba. E eu vou fazer isso para todas, tá? Não vou perder tempo mostrando isso aqui, não. Vou definir o nome e o conteúdo do sumário de cada tópico. Bom, e agora vamos ver então o que nós temos que fazer ainda como, né, na gestão desse design. Vamos dar uma olhadinha lá no que foi desenhado. Olha, aqui foi, né, foi desenhado aqui, né, foi projetado que se tivesse uma biblioteca com textos básicos e complementares, né, em PDF e links de acesso a videoaulas disponibilizadas no YouTube. Então eu vou colocar então aqui 2 recursos para disponibilizar os vídeos e a biblioteca. Então estou aqui no ambiente, né, da minha disciplina e vou adicionar 2 recursos aqui em recursos e materiais. O primeiro é o quê? Eu poderia fazer de muitas maneiras. Eu poderia, por exemplo, colocar... existe uma ferramenta aqui, por exemplo, que é de recursos, que é o arquivo. Eu poderia ir colocando isso. Quando eu coloco arquivo, ele me permite fazer um upload num arquivo e vai gerar um link. E aí eu posso fazer uma lista de arquivos para o aluno ir clicando e abrindo. É uma opção. Outra opção é montar de fato uma pasta. O Moodle te oferece uma ferramenta, um recurso chamado pasta, que eu consigo organizar em subpastas, ou seja, ele funciona como se fosse um diretório. Como é uma coisa, vamos dizer assim, já amigável, que muitos alunos, né, já conhecem, né, isso é uma coisa já conhecida, eu gosto muito de organizar bibliotecas em aba. Por quê? Porque não polui tanto, não fica, né, carregado ali aquela área, e eu consigo colocar o que eu quiser. Na medida que eu vou, de repente, no meio do caminho, o aluno pediu mais um texto, alguém sugeriu alguma coisa, eu vou lá e insiro na minha biblioteca. Tá? Então isso me dá uma liberdade, porque aí a biblioteca se auto-organiza. Tá? Eu vou criar uma biblioteca na forma de pastas, né? Ou melhor, uma pasta com o objetivo de servir como uma biblioteca de textos em PDF. Vou clicar pasta e vou adicionar. Como sempre, aparece uma explicação aí do que é uma pasta e vou adicionar essa pasta dentro da aba ou do tópico recursos e materiais. Como sempre, né, na hora que você adiciona um recurso, ele te abre uma série de parâmetros para configurar o recurso.
Eu vou dar o nome aqui de biblioteca. Não vou descrever, porque isso já está explicado para o aluno vai saber o que é, não vou ficar fazendo uma descrição do recurso. Nesse caso, poderia fazer. É aqui nessa área conteúdo que eu faço a gestão da minha pasta. Aqui eu posso criar uma pasta, por exemplo, e dar o nome para ela de textos básicos. Crio o diretório. Posso criar um segundo diretório com o nome textos complementares. Poderia até pôr vídeos, né? O problema é, como eu falei, o Moodle ele tem um tamanho, um limite de vídeos, por exemplo, que você pode colocar. E vídeo geralmente é um arquivo grande. Então, não sei se vale a pena. Eu geralmente não coloco vídeos aí na biblioteca, tá? Arquivos de vídeo, tá? Aqui tem uma possibilidade de você dizer se você quer que quando o aluno clique na biblioteca, abra a biblioteca numa página separada, ou se a pasta abre, fica embutida no curso. Eu vou pôr aqui embutida, só para vocês visualizarem como fica. Dependendo da quantidade de arquivos que tem, às vezes vale a pena abrir uma página à parte para poder ficar mais visível, mais fácil, né? Aí tem algumas opções, mostrar as subpastas expandidas. Não, eu vou querer que elas fiquem do jeitinho que está aqui. Expandida é quando o arquivo aparece todos os arquivos. Eu vou deixar ela comprimida. Então, quando o aluno entrar, ele vai ver ele vai ver a biblioteca com as pastas, mas não expandidas, mostrando os arquivos que tem dentro. Ele vai ter que clicar lá para olhar. E aqui exibir botão de download, isso aqui é legal, eu gosto de deixar disponível porque o aluno baixa tudo de uma vez, a biblioteca inteira se ele quiser, para ler depois fora do Moodle. Aí tem outros recursos que eu também não vou explorar. Pode ver que todo recurso de atividade, qualquer recurso, seja atividade, qualquer ferramenta, seja atividade ou recurso, ele dá essa conclusão de atividades. Isso aparece porque lá na configuração eu disse que eu quero acompanhamento de conclusão. Lembra disso? Que eu coloquei sim. Eu consigo aqui, nesse conclusão de atividades do curso, determinar se isso aqui vai ser submetido a um acompanhamento. Eu posso dizer, olha, eu posso criar uma progressão do tipo, olha, o aluno só consegue avançar, só consegue fazer alguma coisa se ele, por exemplo, abrir essa pasta. Ou se ele, por exemplo, participar de um fórum. Eu consigo definir isso aqui. Isso aqui é um pouco mais chatinho de mexer. Também é um tipo de assunto que vale a pena ter uma oficininha só sobre isso, falando, né, dessa questão de você organizar o curso com progressão e condição de avanço. Vou salvar. Pronto. Está criada a minha pasta aí. Bom, os vídeos. Eu posso disponibilizar vídeos aqui do YouTube? Posso. Qual que é a dica que eu dou? Você pode colocar isso como um link, o aluno clica e vai abrir já no Moodle, ou você pode criar um recurso para onde a pessoa vai para uma página do Moodle, onde nessa página você coloca o vídeo. Você tem essas várias opções. Aqui, para encurtar, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um recurso e a minha opção aqui vai ser disponibilizar os vídeos que eu quero que o aluno assista como uma URL, ou seja, vai ser um link que eu posso editar o nome. Quando eu clicar, eu vou dizer, olha, abre esse link numa outra página. E aí o aluno vai lá e assiste o vídeo, fecha a página e volta para o Moodle. Então, vou colocar aqui URL. Adicionar. Aí, novamente, como sempre, tem um parâmetro. Eu ponho aqui vídeo, história da escrita. Ok? Qual vai ser a URL? Que eu vou colocar aqui, eu posso ir lá pesquisar no YouTube um vídeo que eu acho que serve para cá e colocar o link aqui. Eu já tinha feito uma pesquisa, já localizei um lugar no YouTube onde eu tinha um vídeo sobre o tema, que eu já selecionei, copiei e colei aqui, ok? E vou salvar. Aí tem alguns detalhes que eu posso mexer aqui, aparência, por exemplo. Como eu quero que isso apareça para o aluno, se eu quero que apareça incorporado na página, uma janela pop-up, por exemplo. Eu vou aqui pôr como janela pop-up, né, com esse tamanho que está definido aí. 620 por 450 é a dimensão aí onde aparece na tela. E vou deixar desse jeito. Vamos ver o que vai acontecer. Salvei, tá certo? Então aí os dois recursos básicos que vão ser usados, textos na biblioteca e links com acesso a vídeos. Vamos clicar aqui só para ver, né, como é que se visualiza isso. Está abrindo aqui um pop-up, né? O que é um pop-up?
O pop-up é um recurso, é uma interface gráfica aí que você sobrepõe o vídeo para a pessoa assistir em cima do ambiente. Depois do que o aluno assistiu o vídeo, ele pode fechar. O funcionamento do pop-up depende muito do navegador, de uma série de parâmetros que tem que estar definidos no navegador, no seu computador. Às vezes não funciona bem, tem aluno que reclama. Então, você pode aí depois então configurar a aparência para abrir numa outra janela. Você pode definir isso de muitas formas diferentes. Pronto, montei aí a minha estrutura, né, da primeira guia de recursos e materiais, que é o que tinha sido definido. Vamos voltar lá no design? Então aí, pelo design eu já montei. Agora vamos lá. Nível de comunicação e interação com o docente, né? Que seria aí inserir as gravações, né, das webconferências e um fórum para discutir aí o que foi conversado, dialogado, debatido nos encontros virtuais que a professora vai fazer. Lembra disso? Então vamos lá agora voltar. Vamos voltar aqui e vamos agora configurar, né, inserir os recursos e atividades que a gente vai usar aqui nessa segunda aba, que são dos encontros virtuais. Aí, aqui eu vou então adicionar de cara, né, um fórum, porque eu quero que tenha um fórum para os alunos que não puderam e até os que puderam participar do encontro virtual interajam aqui, tirando dúvidas. Então, um aluno que não pôde participar pergunta para a turma ou para a professora: olha, eu queria entender na hora que a professora estava discutindo aquele assunto, eu fiquei com uma dúvida, né? Ele coloca, e aí você então cria aqui uma situação, né? Uma possibilidade de interação dos alunos com a professora e entre eles. Então eu vou criar mais um fórum, mas esse fórum vai estar localizado nesta guia, né, aqui dos encontros virtuais. Estou criando o fórum e vou dar um nome para o fórum. Dúvidas e comentários, tá certo? Vai ser um fórum geral e pronto, vou salvar. Vou salvar, salvei o fórum, então vocês estão vendo que agora essa área fixa aqui vai ter um fórum. Aqui embaixo, quando eu navego pelas abas, né, e entro em encontros virtuais, vai ter aí um fórum como recurso para conversar, refletir, fazer comentários sobre as webconferências que a professora vai ser oferecida. Vai ser oferecido pela professora. O professor também pode colocar aqui também o quê? O link para o aluno entrar na sala virtual onde vai acontecer o encontro virtual. Pode pôr como uma URL, né? Aí você pode usar outros recursos, eu não vou entrar em detalhes nisso, porque isso é uma coisa que agora é com, né, a evolução, né, com a expertise do professor, ele consegue fazer coisas como eu fiz, por exemplo, no mini curso que eu coloquei um ícone do bloco ao lado para a pessoa poder acessar, né, diretamente por lá. Né? Então isso aí agora é uma questão de criatividade mesmo. Mas o professor que fala, não, eu estou com pressa tal, pode colocar aqui o link. Bom, aí e como é que funciona, Marcos? Eu quero, né, colocar as gravações. Você pode usar o mesmo esquema que você usou para disponibilizar os vídeos na guia de recursos e materiais. Coloca uma URL aqui e coloca encontro 1, encontro 2, põe a data e o aluno vai assistindo os encontros. Eu acho que eu já fiz uma vez, eu acho que não preciso fazer de novo, né? Mas vamos só para, né, deixar montadinho tudo, eu vou só colocar uma URL aqui indicando a gravação de um encontro. Eu vou pôr aqui o URL, adicionar, e vou colocar aqui encontro 1 e ponho a data, sei lá, né? Vou pôr aqui 24 de março de 2020, e aí o aluno sabe que esse é o encontro que aconteceu nessa data. Bom, eu vou colocar aqui, só para mostrar, como demonstração, o link do YouTube da gravação da webconferência que eu fiz, né, com vocês aí na oficina virtual. Não tem nada a ver com a disciplina de alfabetização, mas só para a gente realmente mostrar, né? E também vou aproveitar e vou mudar um pouco a aparência. Eu vou colocar aqui só para abrir, né, em vez de ser como pop-up, para vocês verem outra forma de aparência, né, como pode aparecer. Aí o vídeo, né, para vocês. Então tá aqui, olha, na aba de encontros virtuais. Aqui o objetivo dessa aba é ter a discussão, né, sobre os encontros com a professora. E aqui o aluno clicando, ele vai abrir numa outra página o vídeo.
com a gravação da webconferência. No caso aqui vai ser a webconferência, né, o encontro virtual que foi feito com vocês. Bom, por fim, finalizando aí o meu design, né, a gestão aí do design do meu curso, eu vou para a aba Tarefas e Atividades e vou inserir basicamente a única tarefa mesmo efetiva que a professora vai cobrar dos alunos, que é o envio do trabalho. Como é que ela vai solicitar esse envio? Vamos lá. Bom, ela tem aí muitas formas, né? Você pode pedir para o aluno mandar um arquivo como uma tarefa, né? Você pode, que aqui, esse recurso tarefa, que está aqui embaixo, poderia ser uma apresentação via podcast, o cara pode gravar um som, né, um áudio dele, explicando, respondendo uma pergunta, podia ser respondendo perguntas de questionários, podia ser, o que mais? Várias coisas, mas aqui ela optou por um envio de uma tarefa, um texto em PDF. Aí eu vou então adicionar, o procedimento sempre é o mesmo, vou dar o nome aqui, que eu vou dar o próprio nome, né? Envio do trabalho, que foi pedido. Aí aqui também tem uma série de parâmetros que você pode definir. Aqui você tem recursos que mais uma vez eu não vou explorar por causa do tempo, mas pode deixar do jeito que está. A questão da disponibilidade é uma coisa que você pode parametrizar, definindo o limite do tempo, né? O prazo que você vai deixar para o aluno poder enviar. A partir de quando ele pode enviar e até quando, né, ele pode enviar. Então, por exemplo, aqui eu vou definir que permite envios, né, a partir do dia 18 de março. Nós já estamos no dia 4 de abril, mas tudo bem, só para exercitar. Então, já a partir do dia 18 de março, deixei liberado para o aluno mandar a tarefa. E como eu defini o curso para até dia 15 de dezembro, né, permitindo que o aluno enviasse até dia 13 de dezembro, eu estou deixando aí, ó, tá certo? Aí tem uma série de outros parâmetros, então eu estou habilitando aqui, né, o prazo de envio, de data de entrega, a partir de quando pode entregar e o prazo máximo de entrega. Tem outros parâmetros que você pode definir também, tá certo? Isso também é outro tema que talvez, como eu disse, às vezes valeria a pena fazer pequenas oficininhas só explorando recursos, né? Porque tem muito detalhamento para ser feito. Tipos de envio, você define aqui se você quer que se o arquivo seja, na verdade, se a tarefa seja somente um texto online. Então, se você tirar envio de arquivo e pôr texto online, aí em vez do aluno mandar um arquivo, ele pode redigir o texto. Inclusive aqui você pode especificar que o arquivo que você quer é um PDF, submissão em PDF. O recurso tarefa tem algumas outras ferramentas bem interessantes para o professor, onde o professor pode, por exemplo, configurar para que ele abra o PDF e no próprio Moodle e dentro do Moodle faça anotações no PDF, corrigindo ali, dando nota, e o aluno visualiza os apontamentos que o professor está fazendo e via essa ferramenta pode-se ter uma discussão ali, o aluno pode ver um apontamento que o professor fez sobre o trabalho e comentar o apontamento. Então é possível, inclusive, ter aí algum nível de interação em cima da correção, da análise que o professor faz do trabalho do aluno. Mais uma vez, um recurso rico, mas que exige aí um aprofundamento. Finalizamos e vamos criar a tarefa. Finalizamos o envio da tarefa e vamos dizer assim que, em linhas gerais, vamos voltar lá para o nosso design. Pronto. Em linhas gerais, praticamente toda a estrutura que foi desenhada, foi materializada ali, né, na gestão do design. Está faltando um único item, e que aí eu vou fazer uma rápida demonstração, que é sobre o acompanhamento, né, da participação e acesso. Tá? Eu vou rapidamente mostrar alguns recursos, ferramentas que podem ser muito úteis aí nesse tipo de trabalho, tá, que o professor quer fazer. E tem várias formas de você fazer isso. Você pode, por exemplo, vir aqui, na verdade, não precisaria criar nenhum recurso a mais. Você poderia vir aqui em relatórios e, por exemplo, pedir para verificar os logs, né, os acessos do aluno. Se você clica aqui, você consegue visualizar tudo que foi feito dentro do Moodle. Quem fez, que hora que entrou, qual computador consultou. Você consegue puxar vários dados aí. Né? Essa é uma vantagem do Moodle, né? Que outras plataformas talvez não te ofereçam. Você consegue realmente identificar como que o seu aluno está aí
desenvolvendo as atividades dele. Bom, mas aí tem alguns recursos que vamos dizer assim, que são mais rápidos de você consultar, que você poderia incluir aqui, mas você precisa ter uma mão de obra. Eu vou dar apenas como exemplo duas coisas. Vamos supor que você quer acompanhar, o teu critério para acompanhar a participação do aluno vai ser o quê? A participação dele no fórum de avisos e dúvidas, a participação dele no fórum de discussão dos comentários, né, dos encontros virtuais e o envio de tarefa. Como é que eu vou fazer isso? Como na configuração eu defini que vai ter acompanhamento de conclusão, ele me libera algumas coisas interessantes. Eu vou mostrar aqui. Por exemplo, vamos aqui nos avisos e notícias. Avisos e notícias vai ser uma atividade que eu vou ter como critério para verificar, fazer o acompanhamento. Para eu poder fazer esse acompanhamento, né, eu preciso então vir aqui e definir o que seria uma conclusão da atividade do fórum. Embora eu não vá avaliar nada, mas eu só quero definir o seguinte: olha, quando que eu quero que o Moodle me informe, o Moodle registre que esse aluno teve pelo menos um envolvimento com esse fórum. Aí eu tenho vários parâmetros aqui, né? E aqui está perguntando, olha, para acompanhar, né, a conclusão dessa atividade, o que você vai definir aqui? Bom, eu vou definir aqui, tem várias opções. Uma é que o próprio aluno marque o que fez, mas eu quero automatizar isso. Então, para eu automatizar esse registro do que o aluno fez, eu vou vir aqui, vou marcar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas. Marco isso aqui. Então, vou automatizar esse acompanhamento. Eu vou dizer assim, bom, qual vai ser o meu critério? O meu critério vai ser, olha, o aluno pelo menos visualizou, requer visualização, ou seja, quando o aluno visualizou o fórum, ou seja, entrou e abriu o fórum, opa, ele entrou no fórum. Eu quero também definir que o aluno fez algum tipo de postagem para definir isso, olha. O aluno precisa abrir ou responder um tópico, tá vendo esse item aqui embaixo? Eu posso também marcar ele, pelo menos o aluno que marque que o aluno de fato passou por essa atividade e de alguma forma concluiu essa atividade, se ele pelo menos fez uma postagem. Isso não é avaliação, tá? Pode ser usado como avaliação. Você pode definir critério de conclusão de um fórum de discussão que você considere avaliativo. Por exemplo, eu quero avaliar e eu quero obrigar o aluno a ter 3 participações no fórum. Não é o caso aqui. Aqui é só para ser um demarcador do envolvimento, do engajamento do aluno no ambiente. Só para isso. Tá? Pronto, configurei então o meu fórum para ter um acompanhamento da conclusão dele. Salvo, pronto. Vocês vão ver que aparece na frente aqui olha, aparece um quadradinho tracejado que indica, quando ele estiver ticado, é porque, né, isso é uma informação para o aluno, para o usuário, de que ele teve algum envolvimento. Mas daqui a pouco vocês vão entender para que vai servir isso para o professor visualizar um plano geral. Vou fazer a mesma coisa para o fórum dos encontros virtuais. Novamente, vou fazer a mesma coisa, tá? Que eu fiz no fórum, vou repetir aqui. Vou também definir o seguinte, eu quero saber se esse aluno está assistindo as gravações das minhas webconferências. Eu venho aqui no recurso, que eu disponibilizo o link, editar, faço a mesma coisa, só que agora, é claro, tem outros critérios, porque não é um fórum. Venho aqui, conclusão da atividade, ou seja, vou automatizar mostrando a atividade concluída quando... E aí eu vou colocar aqui, o estudante deve visualizar. Então, se o aluno clicou no link do vídeo e visualizou, se ele assistiu inteiro eu não sei, mas eu sei que ele pelo menos clicou nesse vídeo, tá? Então, aí vou definir isso e vou salvar. Pronto, então eu estou acompanhando 2 fóruns, estou acompanhando se o aluno pelo menos visualizou, né, os vídeos dos encontros virtuais e vou também fazer também um acompanhamento de conclusão do envio da tarefa. Venho aqui na edição da tarefa e aí venho aqui embaixo novamente, olha, conclusão. Detalhe, lembrem disso, só vai aparecer essa conclusão de atividade se eu lá na configuração disse que quero fazer acompanhamento. Novamente, quero automatizar, ou seja, mostrar a atividade concluída quando aí vem o aluno visualizar a atividade, mas também não receber nota não, aqui ó. Quando o estudante postar o seu trabalho. Somente quando ele visualizar e postar o trabalho,
eu quero que marque que ele, né, concluiu, ou seja, concluiu no sentido, né, no nosso caso aqui, que ele passou por isso. Então, dessa maneira, eu tenho aqui agora o registro, o Moodle vai automatizar a marcação de quando o aluno fez isso que eu estou condicionando. E aí o que eu vou fazer agora? Nós temos uma ferramenta aqui no Moodle que me permite oferecer tanto para o aluno como para o professor uma visualização gráfica da medida que o aluno vai concluindo e vai passando por isso, não é? Pelo que ele fez, aonde ele entrou, que eu demarquei, que eu na minha configuração das atividades eu demarquei como sendo alguma coisa com acompanhamento. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou disponibilizar aqui essa ferramenta, que é um bloco, na verdade. E aí que bloco? Onde eu localizo os blocos, né? Isso pode ser interessante. Eu tenho aqui uma possibilidade de customizar essa lateral aqui, inserindo vários blocos. Um dos blocos que eu vou inserir é o seguinte, olha, é a barra de progresso aqui, ó. Lembra que eu falei que a gente faz o acompanhamento do progresso do aluno? Essa barra do progresso, eu vou inserir esse bloco. Pronto, inseri o bloco, viram? Ele aparece aqui em cima, barra de progresso. E aí aqui eu posso configurar quais são as atividades que eu quero que apareçam aqui para eu visualizando à medida que o aluno vai passando por elas. Aí eu posso inclusive configurar esse bloco. Clico em configurar e vou dar aqui um nome para ele, que é participação. Aí tem aqui, né, se eu quero que apareçam os ícones, né, quando o aluno entrou ou não entrou, eu vou colocar aqui sim. Aí tem uma série de configurações que eu também não vou explorar, mas mais embaixo aqui eu posso definir então quais são, né, as atividades que eu quero que apareçam ali. Aí eu vou dizer o seguinte, que eu vou monitorar o fórum. Vou monitorar, não, pasta não. Poderia pôr pasta. Posso pôr aqui a pasta também, olha. Posso pôr a pasta. Vocês viram? A pasta eu estou colocando aqui, mas eu não configurei o que é conclusão lá. Poderia também, eu tenho essa liberdade aqui. Então eu vou incluir a pasta, vamos incluir a pasta também. Aí que tipo de ação? Tá vendo? Que tipo de ação está sendo monitorada? Só a visualização da pasta. Aqui no caso do fórum, eu estou monitorando o fórum e a ação que eu estou monitorando é a conclusão de atividade. Ou seja, ele tem que ter postado alguma coisa. Se ele não postou, se ele só visualizou, então para mim isso não significa que ele está engajado ali no ambiente. Biblioteca. Biblioteca não definiu o que é uma conclusão, né? O que é efetivamente ter uma ação concreta que eu considere realmente um engajamento efetivo. Não me preocupei com isso, mas vou colocar na minha barra de progresso, né, um monitoramento da visualização da biblioteca. Definir aqui, ação, visualizado. No caso da videoaula lá, não, essa aqui eu não configurei nada, não vou me preocupar com ela. Tá? Mas vou colocar aqui o fórum, quero monitorar o fórum sim. E é quando tiver conclusão da atividade, ou seja, quando o aluno pelo menos visualizou e postou alguma coisa. Né? Aí isso mostra o engajamento do aluno com a discussão. Aqui, o URL, o encontro, né? Quero sim monitorar o encontro, o que seu aluno assistiu ou abriu pelo menos o link do encontro. E aí, novamente, conclusão, coloco. E por fim, a tarefa. Venho aqui e digo, quero sim monitorar a realização da tarefa, tá certo? E aí, tipo de ação, somente conclusão, ou seja, se ele de fato enviou o arquivo. Configurei, salvo, e aí vocês vão ver agora como é que ficou. Aqui o que vai acontecer nesse bloco, ele aparece dividido em seções, cada atividade que eu configurei para ser monitorada. Na medida que o aluno entra, vai ficando verde isso aqui. Então você pode ir visualizando. Mas como é que você visualiza todos os alunos? Você vem aqui, ó, visão geral dos alunos. Clicando aqui, vai aparecer uma lista de todos os alunos e aqui marca o percentual do progresso. Aqui no caso só tem um eu escrito, tá? Mas você clicando na visualização total, você consegue visualizar cada, né, o avanço, né, a participação do aluno, o envolvimento, o engajamento dele. No caso aqui nosso, né, a proposta da professora era o seguinte, como ela não sabe, realmente quem está tendo acesso, quem não está tendo acesso ao Moodle, ela quer rapidamente visualizar isso. Então ela pode, por exemplo, depois de uma semana, 15 dias, entrar aqui e ver, deixa eu ver como é que está. Aqui, ó, 10 alunos
fizeram praticamente metade do que eu pedi, ou pelo menos se envolveram, né, 50%. Ah, tem 5 alunos que nunca entraram e eu estou percebendo que não fizeram nada aqui dentro. O que está acontecendo com esses alunos? Eles sumiram? Né? Para onde que eles estão? Então, esse aqui é o objetivo. Bom, finalizei aí, né, toda essa proposta. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que era necessário, tá certo? Para vocês poderem ver, né, como que na prática, a partir do momento que eu tenho tudo desenhado, eu venho aqui e como um docente gestor do design, né, do meu ambiente, da minha disciplina, eu faço a montagem. Não tá bonitinho, com as figurinhas e tal, né, que eu costumo colocar, mas eu acho que deu para ter uma visão geral, ok?